Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui gravando o quinto vídeo dessa série de 14 temas, onde estamos estudando o livro de Efésios. Hoje nós vamos estudar, como vocês podem ver aqui, a expiação horizontal, a cruz e a igreja. Nós vamos aprender um pouco mais sobre esse grande muro que Jesus derrubou e que uniu, fazendo somente um povo na horizontal, mas o autor também vai tocar na união vertical. Beleza, pessoal? Não esqueça de deixar o seu joinha se você gostar desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Graças a Deus já atingimos mais de 10 mil inscritos agora, graças a você, aquele que compartilha, aquele que sempre fala do canal para os seus amigos, que bom, e aquele que deixa os comentários também, isso é muito importante, porque gera um engajamento. Hoje nós teremos aqui a participação do Alexandre, do Marcos André e a minha participação lá no final do vídeo com as perguntas para discussão. Beleza? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, então este é o momento de nós conferirmos aqui a sua participação aqui no nosso vídeo, através do seu comentário. Lembrando que essa sessão você pode pular ela e ir lá direto já para a oração inicial e seguir lá com os estudos com o Alexandre. Mas se você gosta de conferir aqui dessa interação, então fique à vontade aí. Vamos nas Olimpíadas aqui dos comentários, são os três primeiros que comentam. Nós temos aqui o Benedito Eugênio, feliz sábado. Também a Juliana Amorim, de João Pessoa, lá na Paraíba, deixa aqui um alô para nós, feliz sábado, que Deus abençoe. Olha, Juliana, tá em segundo lugar aqui no nosso pódio, obrigado pelo seu comentário. E também, eu falo Ilza, já tem dois vídeos que eu falei, é Edilza Nascimento. Então, a vídeo curtido e compartilhado, bom sábado e boa semana aqui da Edilza. Que tá Ziza, o login dela, mas é Edilza. Margarida Melo, feliz sábado, família Entre Linhas, Deus continue abençoando vocês, obrigado Margarida, que Deus realmente continue nos guiando, nos fortalecendo. Também Genésio Mioto, outro que comenta conosco todo sábado, não esquece de deixar esse comentário, e ele diz assim: mas agora em Cristo Jesus você estava longe, foram resgatados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz de dois povos, Ele fez um só. Efésios 2, verso 13 e 14, que é o assunto desse vídeo aqui, do quinto vídeo, ele já está citando no comentário aqui do quarto vídeo. A Minha Escola é 10, muito obrigado pelo seu vídeo, obrigado também Minha Escola é 10, pelo seu comentário e a participação aqui em nosso vídeo, na Família Entre Linhas. Valdenice Mártires Cerqueira, de Presidente Prudente, São Paulo, aqui no sul de São Paulo, perto do norte do Paraná. Cheguei atrasada, mas não muito longe do estudo da lição com nossos pastores virtuais, nossos professores. É isso aí, Valdenice. E ela disse assim, hashtag, professores virtuais inteligentes, queridos, que amamos de coração e oramos para que continuem conosco. Amém. Que Deus ouça a sua oração, Valdenice, é o nosso desejo do nosso coração, apesar do sacrifício, da família, do trabalho, do estudo, da própria igreja, nós temos outras funções na igreja, mas estamos aqui firmes e fortes, abençoados por Deus, para estudar o assunto, refletir e também criar esse canal aqui de comunicação com vocês. Lições fortes da Bíblia, olá, bom estudo irmãos, Deus abençoe vocês, valeu pelo comentário. Também a Regina Alves, boa tarde irmãos do canal Entre Linhas, feliz sábado. Paulo nos ensina que somos muito preciosos para Deus, mesmo com toda a nossa iniquidade. Deus envia o seu Filho para nos resgatar. Ó, que Deus maravilhoso. Exatamente, Regiane. Esse Deus é maravilhoso e hoje, no vídeo de hoje, você vai ainda conferir ainda mais, o quão maravilhoso Ele foi, Ele é e Ele será. Valmir Júnior, colocou lá o nome certinho agora aqui no arroba dele. Valmir Júnior. Boa tarde, estou na área, se derrubar é pênalti, meu chat já está automático no se derrubar é pênalti, mas hoje somente um comentário missionário, saudade do hebraico do Ricardo, estou tentando fazer um curso de hebraico com o pastor Sérgio Monteiro por causa de vocês, mas pelo amor de Deus, alguém
pega o comentário do João Cavaco e joga na inteligência artificial e faz um vídeo com áudio e imagens e coloca no final da entrelinhas. Escuto mais que assisto nas viagens, por exemplo, né? Se manifesta aí, João Cavaco, e bom sábado a todos. Muito legal, Valmir Júnior, né, a sua ideia, e realmente eu também, na verdade a gente tem a imagem aqui, a gente grava, tem um cenário, mas eu também, durante a semana, eu só ouço o nosso vídeo. Dou uma conferida durante a edição, mas eu ouço, né, os meninos falando lá umas 2, 3 vezes eu ouço o vídeo, né, para meditar durante a pedal, durante uma caminhada, para a gente fixar bem, né, o vídeo é rapidinho. Eu tenho o costume de ouvir em 2x, que eu não aguento me ouvir falar em 1x só, em 2x é bem mais rápido, e aí em meia horinha você já estuda a lição inteira. Lucimi Pereira, bom fim de sábado a todos. Crispim Elcio, feliz semana, herança e herdeiros de Deus. Então combinamos assim, eu oro por vocês, vocês oram por mim. Crispim, lá da IAS de Boa Vista, Joinville, Santa Catarina. Isso aí, Crispim, vamos orar sim uns pelos outros, lembrarem nas madrugadas de oração. A Helena Forim deixa aqui uma oração, né, e as palminhas. Obrigada, Helena. É muito importante a sua interação. Com certeza seus amigos, suas amigas estão recebendo aí os nossos alertas com esse fundo verde para eles clicarem, porque você comentou, tá, Helena? Então, obrigado aí por ter interagido. Maria Feitosa, olá meninos, sou Maria de Ibiúna. Um abraço aí para os irmãos de Ibiúna, todos os cristãos que gostam de estudar a Bíblia. Deus continue abençoando vocês por nos ajudar com o estudo da lição. Obrigado. Deus continue abençoando você também, Maria, e seus familiares, seus queridos. A Pati Santos, que agora está a professora Patrícia Santos aqui no arroba dela, CCC garantido, Deus siga usando vocês. Hashtag, vamos lá as hashtags da Pati. Fui até o segundo Lúcio, hashtag volta Ricardo e hashtag abre um canal João Cavaco. Vou fazer uma busca, né, dessa hashtag. Isso aí, Pati, valeu pelo CCC, para quem não sabe, CCC curtido, comentado e compartilhado o vídeo. A Beth Souza também assistindo depois, porque estava numa aula de Libras lá na IASE de Vila Maria. Um abraço aí para os irmãos da IASE de Vila Maria, mas não dá para perder o comentário de vocês. Deus abençoe. Legal, Beth, eu gosto também dos meninos, da fala dos meninos, eles são muito abençoados mesmo, né? Eles têm o dom da palavra. Joselito Santos, boa noite e feliz semana. Joselito, valeu, boa noite, feliz semana, feliz sábado para você também se estiver assistindo aí no sábado. Marinalva Ferreira, oi gente, a Marinalva sempre deixando, né? Um feliz semana para todos. Vocês continuam arrasando no repasse da lição. Um grande abraço desde Astúrias, Espanha. Um abraço aí, Marinalva. Josefa Barbosa, feliz semana para todos. Deus os abençoe. Obrigado, Deus abençoe você também, Josefa. Helena Saraiva também sempre está conosco aqui. Que o Painho do Céu continue abençoando muito cada um de vocês. Ela também deixa o CCC, né, Helena? Curtido, comentado e compartilhado, muito importante. Agora o canal chegou a 10 mil de forma orgânica, graças a vocês. Hashtag fui até o fim, até a lição 5. Estamos na lição 5 já, Helena, seja bem-vinda. Almira Elice, se é isso que lê, né? Almira Elice. Gosto do estudo da lição com vocês. Deus continue abençoando a todos. Legal, Almira. Obrigado pelo seu comentário. Obrigado pela sua manifestação. Né? Que bom que o material produzido aqui no canal Entre Linhas é útil, né, para você se aproximar mais da lição. Esse é o objetivo aqui, né, da gente gravar esse material, é ocupar essa internet com coisas boas, com a palavra de Deus. Adriana Kuhn, olá queridos pastores virtuais Lúcio, Alexandre e Marcos André, né? Um privilégio estudar a lição com vocês. Hoje eu me atrasei, estava sem internet. Lição na mão, mas vamos que vamos. Abençoada semana a todos. Hashtag, a hashtag da Adriana agora. Hashtag fui até as perguntas do Lúcio, hashtag volta Ricardo, hashtag faz canal João Cavaco, hashtag sempre oração pelo canal e pelos pedidos. É isso aí, Adriana, muito legal quando o pessoal deixa aqui os pedidos e eu leio, né, principalmente quando eu ouço, eu lendo, é mais fácil daí lembrar, falar, Senhor, né, interceder, Senhor, lembre dessa pessoa que está pedindo oração, isso é importante. Esse aqui, ele deixou usergs5jy, tem que arrumar lá no YouTube, nas preferências. Mas ele deixou um comentário assim, louvado seja o Eterno pela salvação em Cristo Jesus, e também deixou CCC. Então tem que ver quem que é esse user aqui. Maria Rigni,
se é assim que é o Rigni, né? Estou assistindo pela TV no YouTube, uma semana abençoada para todos nós. Sim, Maria, muito legal, lá no YouTube dá para assistir, dá para inclusive curtir lá no YouTube da TV, deixa lá o seu joinha, que é muito importante. Hilda Pinheiro, a mãe lá do Ian, nosso querido Ian, um abraço Ian, aqui da Família Entre Linhas. Ela diz assim, feliz dia da preparação, feliz sábado, Família Entre Linhas, Hilda e Ian. Deixa aqui os dois, então, o comentário dos dois. Também aqui, deixa eu ver, MR Krieger. Já não é a primeira vez que ele comenta, que eu estou reconhecendo a foto dele, mas o login não lembro. Obrigado pelo estudo da lição. Valeu, obrigado. E o user FJ4NX8RF7F, né, diz assim, boa noite para vocês, feliz sábado, querido irmão. Sou muito feliz por ser adventista do sétimo dia. Que bom, irmão. Graças ao misericordioso Deus eterno, que deu seu Filho único para nos resgatar do mundo do pecado. Amo ouvir esta live para explicar todos os detalhes da lição. A cada trimestre fica mais importante para aprender de forma correta e ter como levar para o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Que Deus eterno lhes ilumine e abençoe poderosamente a cada um de vocês. A paz, o feliz descanso para despertar cedo para a adoração do Senhor, nosso Deus eterno. Amém. Que legal. Obrigado, irmão. Tem que mudar lá o seu login, tá com uma letra M aqui, e colocar o nome aqui, né, pra gente mandar um abraço para você. Esses foram então os nossos comentários. Valeu, pessoal, muito obrigado mesmo, né, por essa interação na Família Entre Linhas. Lembrando, se você quiser participar, né, dos grupos de WhatsApp do canal, nós temos Família Entre Linhas 1 e 2, o pessoal troca material de lição, muito interessante, livros, literatura, muito legal. Família Entre Linhas ADM, só os administradores postam lá de vez em quando o link da lição, alguma coisa. E o Família Entre Linhas Religião e Política, Política e Religião, que é um experimento social aí da dissertação do mestrado. Fica à vontade se quiser participar. Beleza? Bom, mas vamos então dar início, né, ao que realmente interessa, que é o estudo da lição, com o Alexandre, com o Marcos André e também com as perguntas para discussão, que eu volto lá no final. Vamos fazer isso, pessoal, sempre clamando, né, a companhia, a direção, a iluminação do Espírito Santo aí, para que nós possamos ser guiados, né, pela palavra, entender e praticar essa palavra, que hoje tem bastante prática lá no final. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pelos livramentos que tem nos dados aí diariamente. Obrigado pelo nosso lar, obrigado por tudo que o Senhor tem dado para nós, mas em especial pela grande obra que Cristo fez na cruz. Que agora, Pai, ao estudar essa união, ao estudar essas palavras, que elas achem um lugarzinho bem fundo no nosso coração e também, né, bem raso nas nossas mãos, para a gente poder pôr para fora tudo que a gente aprender aqui com os nossos irmãos, com os nossos amigos queridos, Senhor. Continue usando aqui o Alexandre, o Marcos, o André, a mim, todo esse canal. Cuide do Ricardo também, nas suas dificuldades lá no seu trabalho, mas que tudo, ó Pai, que nós façamos em nossa vida seja para honrar e glorificar o Teu santo nome. Use o Ministério Entre Linhas nesse momento, em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Bom, vamos lá então. Chega aí, Alexandre, é com você. Olá, pessoal do canal Entre Linhas. Meu abraço a todos vocês. Uma alegria, uma satisfação estar aqui para nós gravarmos mais um estudo da lição, mais uma lição da Escola Sabatina e partilharmos aquilo que aprendemos do livro de Efésios. Nessa semana, título da lição 5, Expiação Horizontal. A cruz e a igreja. A gente está trabalhando o livro de Efésios e nessa semana trabalhamos em especial o livro de Efésios no capítulo 2, versículos de 11 até 22. E é dentro desse limite que está o nosso verso para memorizar, lá da lição de sábado. O verso para memorizar diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só. E aí o ponto de abertura aqui, né, já é a gente pensar quais são esses dois povos. Que dois povos são esses? Que estavam longe, estavam distantes, que foram aproximados entre si e que foram aproximados de Deus. Esses dois povos, eles são
por um lado, os judeus, e por outro lado, um coletivo de povos, não apenas um povo, né, mas vários povos, que são descritos na Bíblia pelo nome de gentios, mas que abarcavam aí romanos, que abarcavam gregos e que abarcavam outros povos estrangeiros também, sejam eles africanos, povos orientais, ou até mesmo depois de algum tempo os povos germânicos, né? Todo aquele que não é judeu era chamado de gentil. E o que nós temos como verso para memorizar aqui é a síntese da lição da semana. É a ideia de que nós, em pecado, vivíamos longe de Cristo, mas em Cristo, na cruz de Cristo, nós nos reconciliamos, reaproximamos com Deus e nós nos reconciliamos com os nossos irmãos. Existiria um conflito, uma cisão, um afastamento, uma disputa entre nós e os outros, entre gentios e judeus. E quando eu falo nós, a gente tende a se identificar primeiro como os judeus, né? Mas não, quando falo nós, somos nós os gentios, porque eu sou gentil de nascimento, eu não sou judeu de nascimento. Se você, como eu, é gentil de nascimento, saiba que existia uma inimizade entre os gentios, os não-judeus, e os judeus. E essa inimizade ela é superada na cruz de Cristo, que transforma todos os povos em um só, apontando para um dia no futuro em que nós sabemos haverá um só rebanho e um só pastor. Acho interessante ainda no texto da lição, né? Ali no finalzinho da lição de sábado, quando vem falando de duas dimensões da cruz. A cruz com uma dimensão vertical e uma dimensão horizontal. A cruz que nos religa, nos reconcilia verticalmente com Deus e horizontalmente com o nosso próximo. Lição de domingo dia 23 de julho. O texto da lição da semana, em domingo, ela está centrada em Efésios 2, 1 até 3 e depois Efésios 2, 11 até 12. E a questão de centro na lição de domingo aqui é o processo de conversão, de mudança de vida que os judeus vivenciaram. Quando a gente vê ali Efésios 2, 1 a 3, vem falando da situação do povo gentil, não judeu, gentil, a situação do povo gentil antes de conhecer a Cristo. E aí fala, olha, vocês estavam mortos em ofensas e pecados. Olha, vocês viviam de acordo com o curso desse mundo. Vocês viviam de acordo com os princípios, seguindo as potestades e os príncipes e as potestades do ar. Quer dizer, você adorava falsos deuses, você adorava demônios, que é a ideia dessas potestades. Você vivia de acordo com o desespero do mundo e com a preocupação, com a ganância, com a cobiça, com a vaidade, com a soberba, com a luxúria do mundo. E por fim você vivia morto. Você estava num caminho de morte, de perdição. Você estava morto em ofensas e pecado. Quando a gente vai para Efésios 2, 11 até 12, fala assim: vocês eram chamados incircuncisos. Vamos lembrar, a circuncisão era um ritual que todo judeu homem fazia, que se tratava de uma remoção do prepúcio e era um indicativo de que aquele povo era um povo separado por Deus. A circuncisão ela é dada lá no tempo do Êxodo ainda, ela servia para representar uma separação entre um povo escolhido por Deus, que era o povo judeu. E aqui no tempo apostólico, né, já depois de Jesus, no tempo de Paulo, existia um tratamento discriminatório dos judeus para com os gentios. E os judeus chamavam os gentios de incircuncisos. E mesmo no iniciozinho do cristianismo, alguns judeus cristãos, que aceitavam a Cristo, mas permaneciam sendo judeus, exigiam que para que um gentil, um grego, um romano, pudesse fazer parte da comunidade, ele deveria ser circuncidado, quer dizer, ele deveria primeiro se tornar judeu. É coisa que no Concílio de Jerusalém é superada depois de se decidir, não, deixe o gentil incircunciso, o gentil não precisa se circuncidar. Que ele apenas se abstenha de relações sexuais ilícitas, da carne dos animais sufocados e do sangue. A decisão que acontece lá no Concílio de Jerusalém, que está descrito no livro de Atos, né? Mas aqui vem falando
de uma recordação. Paulo falando para os Efésios, olha, se lembre de quando? Se lembra quando você vivia lá nos seus pecados, morto em pecado, vivendo de acordo com o curso desse mundo, seguindo, adorando demônios. Lembre-se quando você era chamado incircunciso por aqueles que na carne se chamavam circuncisão pelos homens. Então, vem falando aqui que a circuncisão dos judeus, ela era uma circuncisão na carne, era uma circuncisão física, ou seja, esse judeu ele se tornava diferente dos outros fisicamente e feito por homens. Mas Paulo vai dizer em outro momento que a circuncisão que importa é a circuncisão do coração. Quer dizer, não é mais uma distinção física trazida na carne, mas uma distinção trazida no espírito, que se manifesta por meio de caráter, por meio de obras transformadas e por meio de uma fé genuína em Cristo. Então Paulo está falando, olha, lembra de um tempo em que você era chamado incircunciso. Você era chamado incircunciso por aqueles que seguiam uma circuncisão na carne, uma circuncisão humana, os judeus. Vocês estavam sem Cristo, vocês estavam separados da comunidade de Israel, vocês estavam sem esperança, vocês estavam sem Deus. Lembre-se de um tempo que havia inimizade, basicamente, entre você e Deus, inimizade entre você e o seu irmão judeu, um tempo em que você vivia num caminho de morte, morto em ofensas e pecado. É importante lembrar isso para os efésios, porque eles precisam lembrar da obra maravilhosa que Cristo fez na vida deles. Às vezes, irmão, irmã, você tem que olhar para a sua história e ver de onde Deus te resgatou. Do tremendal de lama que Ele te tirou e da rocha em que Ele firmou os seus pés. Isso traz no nosso coração, no meu coração, no teu coração, uma gratidão muito grande para com Cristo. E a esperança de que Ele termine a boa obra que iniciou em nós. Porque se Ele já nos trouxe até aqui, já nos tirou de onde nos tirou e edificou o que edificou em nós, quanto mais Ele pode fazer ainda. Ele é poderoso para fazer. A lição de domingo ela vem apontando para uma reconciliação que acontece entre o judeu e o gentio. Cristo veio e na cruz Cristo cria paz. Cristo cria paz para os judeus que estavam próximos, mas estavam perdidos também porque acreditavam numa salvação muito marcada pelas obras e pelo nascimento. E Cristo traz paz para aqueles que estavam longe, os gentios, que conheciam pouco ou quase nada da palavra de Deus. Caminhamos agora para a lição de segunda-feira, reconciliação, o presente de Deus que vem da cruz. Eu destacaria aqui a ideia de que o sacrifício de Cristo é em tudo tão grande que torna tudo mais pequeno. Vamos entender isso com base no texto de Efésios, capítulo 2, versículo 14 a 16. E aí a recomendação que eu faço para os irmãos é a seguinte: talvez mais importante do que os outros textos da questão 2, Efésios 1, 7, 8, 4, 32, 2, 13, o mais importante seja a gente ler com calma 2, 14, 15 e 16. O texto que está na lição é um texto recortado, não é o conjunto dos versículos. Então, dá um tempinho com a classe, leia detidamente, e aí você vai ver que fazer uma interpretação desse texto é muito interessante. O texto começa falando que em sua carne, Cristo desfaz a lei das ordenanças. Cristo desfaz a lei na sua carne. Na cruz, Cristo desfaz a lei. Que lei? Primeiro, a lei cerimonial que dizia que era necessário matar o cordeiro para ser salvo. A lei cerimonial era o que trazia um conjunto distintivo de práticas religiosas, de costume, de rituais de purificação para os judeus. Quando Cristo, na cruz do Calvário, torna todo o conjunto de lei cerimonial caduco, a distinção que havia entre judeu e gentio, ela deixa de fazer sentido, ela deixa de existir. Cristo faz de dois um, como diz o texto. Cristo faz de todos
um. Mas essa lei que se torna caduca, que é desfeita na cruz, é também os 10 mandamentos. Ah, quer dizer que eu não preciso guardar mais os 10 mandamentos? Não, por favor, não é isso. Mas é a ideia absurda de que os 10 mandamentos serviam como o instrumento de salvação. Os 10 mandamentos não salvam ninguém, porque nós somos pecadores. Todos pecamos e carecemos da graça de Deus. Na cruz do Calvário, Cristo desfaz a condenação da lei, porque ele se faz pecado, ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia, ele vence a morte, ele vence a lei da morte, que dizia que nós estávamos condenados a morrer em nossos pecados, e oferece para nós a sua justiça, a graça. Ele faz todos um, novamente diante de Deus agora. Se nós vivíamos com rixas, com contendas, disputando quem era melhor, judeu ou gentil, quem era mais santo, quem tinha melhor lei, quem tinha o melhor código de ordenanças, quem guardava a verdade, em Cristo isso não faz mais sentido, porque em Cristo todos pecadores recebemos a graça misericordiosa. O sacrifício de Cristo é tão grande, tão esplêndido, que qualquer distinção que houvesse entre os homens, ela deixa de fazer sentido. Somos todos irmãos salvos pela graça. Quando Paulo fala aqui, ele vai dizer, na cruz, para criar dos dois um novo homem, fazendo a paz entre judeu e gentil, mas fazendo também a paz entre homem e Deus, reconciliando em sua morte e em sua ressurreição. Cristo reconcilia consigo e com Deus o mundo. Segue dizendo, pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando as inimizades. Que corpo é esse? Senão a igreja, cuja cabeça é Cristo. Então, a partir da cruz do Calvário, em um corpo, que é o corpo da igreja, Cristo permite a reconciliação de judeu e gentil, mas também a reconciliação entre todos os pecadores e um Deus que é misericordioso e que vem para salvar. A gente poderia refletir ainda na lição, a partir ali da lição de domingo e da lição de segunda, com a discriminação que os gentios recebiam dentro do antigo Israel. Se a gente vai para o Código Levítico, o gentio ele não podia entrar no templo. O gentio ele tinha que ficar do lado de fora, tinha uma mureta ali que fazia a separação. Num primeiro momento a gente poderia pensar, mas espera aí, isso é preconceito, isso é discriminação. Por que impedir o gentio de poder estar ali presente, no templo, adorando, levando o seu sacrifício? A gente precisa entender que aquela separação lá no antigo Israel era necessária. Era necessária por um conjunto de motivos. Era necessária para que, primeiro, se preservasse uma mensagem de salvação, uma mensagem do Messias e uma mensagem de um ritual de expiação que apontava para o sacrifício de Cristo. O povo de Israel ele vivia numa situação de estar só, praticamente, como o povo que seguia a Deus, diante de todo um mundo que era hostil e que era diverso demais, contrário demais, não diverso apenas, mas contrário demais a toda a fé. É por isso que era necessário que o gentio ficasse apartado dentro do templo. Mas era necessário também para que esse gentio entendesse que a salvação vinha dos judeus, que de dentro da semente de Abraão viria um Messias. A partir do momento em que Cristo vem, em que o véu do santuário se rasga, não há mais separação entre judeu e gentio. Como cristãos e como cristãos adventistas, nós temos uma armadilha, um risco, que é de se identificar demais com os judeus
e de se identificar demais com os judeus do Antigo Testamento. A gente tem hábitos alimentares semelhantes, a gente tem o mesmo dia de guarda, e às vezes a gente se olha assim e fala: eu sou o Israel, eu sou o judeu do século 21. E não somos. Nós somos cristãos e nós somos gentílicos, nós somos gentios. Nós somos feitos semente de Abraão em Cristo, nós somos um ramo enxertado. Aquela separação, ela fazia sentido no Levítico e no templo, antes de Cristo. Depois do corte do véu, não há mais sentido para a separação. É por isso que eu não posso utilizar o argumento da separação que havia lá no templo do Êxodo para produzir qualquer tipo de separação na igreja hoje. Quando a gente vê a visão de Pedro e do lençol descrita no livro de Atos, nós entendemos que não há mais espaço para acepção de pessoas. Uma acepção de pessoas, uma separação que era necessária lá no Êxodo, para preservar uma mensagem e para passar uma mensagem da necessidade de um Salvador que viria da semente de Abraão. Essa separação não faz mais sentido hoje, quando esse Salvador já veio, já nos reconciliou entre nós e já nos reconciliou com Deus. Hoje não há mais espaço para separação. Hoje não há mais espaço para acepção de pessoas, porque hoje nós somos todos um corpo cuja cabeça é Cristo. Essa é a mensagem descrita lá em Efésios 2. Resumindo e passando por sábado, domingo e segunda, para a gente chegar por fim no Marcos André com a lição de terça-feira. Primeiro, Cristo é a mensagem central de uma cruz que nos reconcilia com o nosso próximo horizontalmente e com Deus verticalmente. Isso é o centro. Segundo aspecto importante, lembre-se de onde Deus te tirou, de onde Deus te resgatou, do processo de salvação que Deus produziu na sua vida mediante a atuação de Cristo Jesus e do Espírito Santo. Lembre-se que Ele te reconcilia com o seu próximo. E por fim, não há mais espaço para acepção de pessoas. Não há mais separação entre os que são da circuncisão e os que são da incircuncisão. Porque Cristo na cruz desfez a lei das ordenanças. A lei que dizia que se precisava matar um cordeiro para encontrar salvação, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que já tirou o pecado do mundo. Cristo em sua carne desfez a lei dos 10 mandamentos, enquanto a ideia absurda de que se poderia conseguir a salvação pela obediência aos 10 mandamentos, coisa que não é possível. Cristo em sua carne oferece um sacrifício tão tremendo, tão grandioso, que toda distinção deixa de fazer sentido. Hoje não há mais sentido em nenhuma distinção, em nenhum preconceito. Somos nós todos uma multidão de pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. Não há entre nós um santo sequer, um puro sequer. Todos somos totalmente dependentes da graça de Cristo. Meu abraço a todos. A gente continua na próxima semana. E vocês permanecem com o Marcos André agora. Até a próxima. Olá, você que faz parte da família Entre Linhas. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com você para juntos estudarmos a Palavra de Deus, como temos feito semanalmente nos últimos anos, o que tem sido um grande benefício para todos nós. Afinal, sempre que nós entramos em contato com a Palavra de Deus, entramos em contato também com o seu autor, o Espírito Santo, que nos conduz nas verdades bíblicas e também nos conduz a Cristo, o nosso Salvador. Nós estamos estudando nessa semana o capítulo 2 da carta aos Efésios, a partir do verso 12. Você já teve a introdução aí com o Lúcio e com o Alexandre, e a partir de agora nós vamos estudar sobre a parte de terça-feira, que tem o título Derrubando a Parede de Separação. O autor nos pede para ler Efésios no capítulo 2, os versos 14 e 15, e pergunta: que atitude Cristo tomou em relação à lei dos mandamentos em forma de ordenança? Por que ele fez isso? Nesse texto, o autor diz que Jesus Cristo, ele é a nossa paz e, por ser a nossa paz, ele derrubou uma parede de separação, que é a inimizade
que havia entre os judeus e os gentios, e de dois povos ele fez apenas um. E com isso ele derrubou a lei também, né? A lei dos mandamentos em forma de ordenanças. Primeira coisa que nós precisamos compreender aqui é que o apóstolo Paulo ele não está falando que Jesus anulou na sua carne toda a lei, porque senão ele não precisaria especificar dizendo que ele estava se referindo à lei em forma de ordenança. O que é a lei em forma de ordenança? Aí sim, nós precisamos estudar para saber o que é a lei em forma de ordenança. O apóstolo Paulo, ele poderia ter dito que Jesus Cristo, com a sua morte na cruz, ele anulou a lei. Então ele estaria falando de toda a Bíblia, de toda a Torá, mas ele falou os mandamentos em forma de ordenança. Então é importante entendermos que ele fez essa separação clara. E o autor destaca aqui que o apóstolo Paulo citou os 10 mandamentos em outros momentos no próprio livro de Efésios, quando ele cita, por exemplo, o 5º mandamento, em Efésios no capítulo 6, versos 2 e 3, o que nos dá a entender claramente que ele não estava dizendo que os mandamentos, os 10 mandamentos da Bíblia estão abolidos, né? Então ele se referiu aos mandamentos em forma de ordenança, utilizando uma linguagem que nós talvez não compreendemos muito bem na nossa época, mas que para os efésios era muito claro. Então é importante deixar isso bem claro, que o apóstolo Paulo ele não só citou o 5º mandamento, como fez referência a vários outros mandamentos na própria carta aos Efésios, o que seria uma incoerência se ele dissesse que os mandamentos foram abolidos. Outra coisa importante para destacarmos aqui é essa separação que havia entre o povo judeu e os gentios, e ele diz então que Jesus Cristo ele derrubou essa parede de separação. Você já estudou sobre essa parede de separação com o Alexandre, então seria um desperdício de tempo se eu começasse a falar novamente que parede é essa, o que significava essa parede, porque aqui o apóstolo Paulo ele está falando dessa parede apenas de maneira simbólica, apenas de maneira alegórica, para falar a respeito daquilo que separava os gentios dos judeus. O que separava? O aspecto cultural e a própria lei. A lei dos mandamentos, até mesmo a lei dos 10 mandamentos, se ela fosse utilizada como um método de separação, ou seja, quem obedece à lei pode entrar em determinado lugar, quem não obedece não pode entrar. Isso significa que a lei ela está sendo utilizada com um propósito equivocado. O apóstolo Paulo diz, por exemplo, em Romanos, no capítulo 7, verso 7, que a lei ela tem a função de nos apontar o que é pecado. Ou seja, a lei ela diz assim, não faça isso. Se você faz, você está pecando. Então esse é o propósito da lei. O propósito da lei não é criar um grupo que tem uma santidade excessiva que não pode sequer se misturar com outras pessoas. Quando nós fazemos isso, nós estamos anulando os ensinamentos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele pode resumir, nós podemos resumir, né, o estudo que nós temos das cartas do apóstolo Paulo da seguinte maneira, ele diz assim, em Cristo todos nós somos iguais, não existe homem nem mulher, não existe escravo nem livre, nem judeu e nem grego. Então ele diz, a partir de Cristo todos nós somos exatamente iguais. Em Cristo nós somos todos salvos, fora de Cristo nós estamos todos perdidos, todos somos rejeitados no céu. Então Cristo veio com esse propósito de mostrar aqueles que se consideravam santos, que eles não eram santos, não poderiam ser santos por si mesmos, e ao mesmo tempo mostrar também ao pecador que existe um recurso, existe um meio de santificação através da pessoa de Cristo. Então, o autor ele termina essa parte aqui fazendo uma pergunta: que tensões entre os adventistas do sétimo dia precisam ser confrontadas e superadas? Então ele diz aqui que existem tensões dentro da própria igreja que precisam ser superadas. Que tensões são essas? Cada comunidade cristã ela tem as suas divergências. Temos sempre aquele grupo, né, os jovens que criticam os mais velhos que criticam os mais jovens, ou temos um grupo de vegetarianos que criticam aqueles que comem carne, e os que comem carne
criticam os vegetarianos. Nós precisamos acabar com essas barreiras de separação. Mas aqui o autor ele foi muito específico em falar da igreja adventista. Nós precisamos lançar o nosso olhar para fora, senão nós vamos ficar igual os judeus, né? Eles olhavam para dentro de si mesmos e diziam: nós somos descendentes de Abraão, por isso estamos salvos, e os outros são rejeitados. Nós precisamos olhar para o mundo ao nosso redor da mesma forma e dizer: todos são salvos em Cristo. Fora de Cristo, todos somos rejeitados, todos somos perdidos. Então, a mesma condição de alguém que está na igreja, de alguém que nasceu na igreja, é filho de adventista, neto de adventista, se batizou com 12 anos no clube de desbravadores e caminha com Cristo desde lá, essa pessoa não pode se sentir mais santa por si mesmo do que alguém que está no mundo de pecado. Então nós gostamos muito quando o pregador fala a respeito dos pecados dos outros, mas nós precisamos estar atentos à nossa própria condição. Então hoje as pessoas estão vociferando muito em relação à questão dos homossexuais, por exemplo, como se isso fosse uma ofensa para a igreja. Isso não é uma ofensa para a igreja de maneira nenhuma. Pelo contrário, a igreja ela convive com o pecador de maneira pacífica. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. A igreja ela precisa estar aberta ao pecador. Ela não está aberta ao pecado, mas sim ao pecador. Então, as pessoas que estão na prática do pecado, seja ele qual for, porque nós consideramos horroroso aquele pecado que nós não praticamos. Nós não falamos a respeito dos nossos próprios pecados, daquilo que verdadeiramente deveria causar horror em nós. Todas as pessoas na Bíblia que tiveram encontros verdadeiros com Deus, elas não foram críticas dos pecados dos outros, elas se tornaram críticas do seu próprio pecado. Por exemplo, Isaías, no capítulo 6, quando ele se vê diante da presença de Deus, diante da presença do Deus Altíssimo, ele fala: ai de mim, que sou pecador, tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, ele não ficou falando assim: coitado dos gentios, coitado dos estrangeiros, coitado dos outros. Não, ele falou: coitado, ai de mim, coitado de mim, porque estou diante da presença do Altíssimo. Isso é o que nós deveríamos viver. É isso que o apóstolo Paulo diz quando diz que nós deveríamos viver em espírito de oração, porque em espírito de oração nós estamos entrando na presença do Altíssimo. E quem de nós está digno de entrar na presença do Altíssimo? Quando nós oramos, a primeira coisa que nós falamos é: perdão, Senhor, pelos meus pecados, para que assim eu possa ser recebido na tua presença. E é isso que nós deveríamos pensar o tempo todo. Nós deveríamos estar pensando: ai de mim, que sou pecador. A santidade de Cristo, ela revela o nosso pecado, ela revela a todos nós que todos nós somos igualmente pecadores. Então, quando nós criamos uma casta superior, uma casta de adventistas, ou uma casta de cristão, ou uma casta que está fora do mundo de pecado, nós estamos voltando ao passado e antecedendo a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo ela veio para nos dizer que não existe ninguém que seja santo o suficiente para se declarar santo diante de Deus, bem como não existe ninguém que seja pecador o suficiente para se declarar excluído da presença de Deus. Através de Cristo, todos nós podemos nos aproximar de Deus, nos aproximar do nosso Salvador. Então, que possamos olhar para nós mesmos, olhar para a nossa própria comunidade de fé e trabalhar com os pecados que nós precisamos corrigir e não ficar tanto preocupado com os pecados dos outros, com aqueles que nós não praticamos, né? Quando nós fomos chamados, por exemplo, para uma discussão sobre a condição dos homossexuais, por exemplo, como tem sido muito falado nas redes sociais ultimamente, que tal a gente englobar todos os pecados sexuais, por exemplo, quando nós pensamos numa mulher com pensamentos impuros, ou quando nós nos vestimos ou falamos de maneira a despertar pensamentos impuros em outras pessoas. É isso que nós precisamos corrigir. Se nós estamos na presença de Deus, se o Espírito Santo tem tomado posse de nós, nós vamos olhar para nós mesmos e vamos corrigir os nossos próprios pecados antes de querer corrigir o próximo. Nós não temos poder nenhum para corrigir os pecados das outras pessoas. Essa é uma obra
feita pelo Espírito Santo. Nós precisamos nos preocupar com os nossos próprios pecados, nós precisamos estar atentos à nossa própria condição para que possamos corrigir as arestas que ainda faltam ser corrigidas, para que possamos, assim, fazer parte do povo de Deus, fazer parte daqueles que se consideram santos, separados para Deus. Deus nos abençoe com esse propósito. Na parte de quarta-feira, nós temos o título Jesus, Pregador da Paz. E o autor nos pede para ler aqui Efésios no capítulo 2, versos 17 e 18, e ele pergunta como Paulo resumiu o ministério de Cristo nesses versos. Quando Cristo morreu, ele deu amplo acesso ao Pai. É isso que o autor diz ali, que o autor de Efésios, no caso o apóstolo Paulo, diz, ele nos deu amplo acesso ao Pai através de Cristo, tanto aos de longe, no caso os gentios, que somos nós, é nessa que nós entramos, né? Quanto aos de perto, no caso os judeus, que já tinham um contato com Deus um pouco mais próximo. Então o conceito de paz ele é importante no livro de Efésios. O autor ele destaca aqui que esse tema, o tema da paz, é citado muitas vezes no livro de Efésios. Jesus Cristo ele é chamado de a paz personificada, né? Ele é a nossa paz, a sua cruz produz paz. E o autor fala uma coisa interessante aqui, que Cristo não só destrói o muro de separação, ou seja, as barreiras que haviam de hostilidade entre os judeus e os gentios, como ele constrói um caminho, ele constrói a paz entre os dois povos e faz dos dois um só. Esse é o propósito de Deus, é que nós, gentios, possamos participar da aliança de Abraão com os israelitas, com os judeus, como se nós fôssemos descendentes de Abraão. Fazemos isso através de Cristo. Quando nós nos ligamos a Cristo, nós nos tornamos descendentes de Abraão e, portanto, participantes dessa aliança, né? E ele continua aqui perguntando como Paulo imaginava os crentes compartilhando a mensagem da paz de Jesus. Aí fala que, aí alguns textos que ele coloca aqui, né? Fala da unidade no espírito e no vínculo da paz. A pregação do evangelho é a pregação a respeito da paz. Ou seja, nós saímos para falar de um Deus que nos aceita, que nos faz todos iguais perante Ele. Então não importa se a minha vida pregressa era uma vida de pecado ou se a minha vida pregressa era uma vida na igreja. Eu sou pecador da mesma forma e preciso da salvação da mesma forma. Então, quando nós nos aproximamos de Cristo, nos aproximamos todos como pecadores. Quando voltamos da presença de Cristo, voltamos todos igualmente purificados, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. E aí o autor continua aqui dizendo que os evangelhos contêm exemplos de Jesus como pregador da paz, né? E Jesus Cristo disse, deixo-vos a minha paz vos dou, João 14, verso 27, ele diz assim, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz, ele falando a respeito da pregação do evangelho. E outra vez, depois de ressuscitado, ele diz que a paz esteja com vocês, em João no capítulo 20, verso 19, verso 21 e verso 26. Então, em Efésios, Paulo ressaltou a pregação de Cristo e se estendia além do período do seu ministério terrestre. Ele anunciou a paz aos que estavam longe. Então, o apóstolo Paulo ele dá continuidade à pregação de Jesus aos seus discípulos. Então, os gentios eles recebem a mesma mensagem, o mesmo evangelho. Por isso que o evangelho é chamado em Apocalipse, no capítulo 14, a partir do verso 6, de o evangelho eterno, porque o evangelho é o mesmo que foi pregado aos patriarcas, que foi pregado na época da lei, foi pregado na época dos profetas, foi pregado por Jesus pessoalmente e continuou sendo pregado também após a morte de Cristo. E o autor termina aqui com uma pergunta. Como ser pregador da paz e não condutor de conflitos? E que situações você pode ajudar a levar a cura? Então a paz só pode acontecer diante de Cristo. Quando nós nos colocamos na presença de Cristo, comparamos o nosso caráter com o caráter de Cristo, nós vamos ver que estamos ainda muito distantes, tão distantes quanto todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, diante de Cristo, toda a nossa soberba cai por terra, toda a nossa autoconfiança cai por terra, porque se algo
pudesse nos salvar, se algo fosse bom em nós por si mesmo, Cristo não precisaria ter morrido. Então, quando olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos a malignidade do pecado que habita em nós e não a respeito do pecado do outro, né? Então, nele, eu fiz uma anotação aqui, né, não está no texto, nele, o mais cruel de todos os pecadores é perdoado, ao mesmo tempo, o mais santo de todos é envergonhado. Então, não importa se você é um grande pecador ou se você se considera um grande santo, na presença de Jesus, todos nós somos igualados. Jesus Cristo derrubou qualquer barreira que poderia existir entre nós e o nosso próximo. A igreja, na parte de quinta-feira, a igreja, um templo sagrado. E o apóstolo Paulo, ele utilizou nos versos finais, ali do capítulo 2 até o verso 22, ele fala que nós somos construídos, nós somos um edifício, um prédio construído sobre um fundamento, que é Cristo. Aliás, Efésios 2, verso 20, ele fala de 3 fundamentos, né? Ele fala o fundamento dos apóstolos, dos profetas e Cristo como a pedra principal. Então, os apóstolos, nós podemos chamar como hoje o Novo Testamento, os profetas, o Antigo Testamento, e Cristo, os evangelhos, ou seja, a palavra de Deus é o fundamento da nossa fé, porque Cristo nós encontramos através da palavra. E o autor, ele continua dizendo aqui, né, que Jesus demoliu, né, qualquer fundamento que nós poderíamos ter e construiu através dele mesmo um fundamento sólido. Então, Cristo é o fundamento para a nossa fé. Por isso, nós nos chamamos de cristãos, porque nós somos fundamentados em Cristo. Então, a morte de Jesus tem benefícios verticais, que é quando nós somos chamados a ter paz com o céu, o vertical é daqui para cima, né, como a cruz, como o esteio, né, a estaca da cruz, e também nos nossos relacionamentos interpessoais. Eu sempre gosto de utilizar um exemplo de a condição dos leprosos. Aqueles 10 leprosos que Jesus Cristo encontrou, eles moravam todos juntos, inclusive um deles era samaritano, coisa que não acontecia na condição normal das pessoas. Então a doença trouxe igualdade para eles. Quando nós nos reconhecemos como pecadores, nós nos igualamos àqueles que estão ao nosso redor, nos compadecemos daqueles que estão ao nosso redor, ao invés de criarmos barreira de separação. Nós somos, fora de Cristo, nós somos tão pecadores como o mais cruel de todos os pecadores. Tudo que há de bom em nós foi implantado pelo Espírito Santo, foi implantado por Cristo no nosso coração, né? Quando nós somos bons, nós dizemos assim, Cristo vive em mim. É o que o apóstolo Paulo dizia, né? Então, como comparar o uso da metáfora da igreja como um templo nas seguintes passagens? Então, são várias passagens aqui. Ele fala que nós somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edifício bem ajustado, morada de Deus, pedras vivas do santuário de Deus. Ele diz aqui que todos nós somos pedras empilhadas sobre um fundamento, que é Cristo. Nós somos a construção do templo espiritual de Deus, ou seja, cada um de nós está construindo um templo para a morada de Deus através de nós mesmos. No templo do passado, lá no antigo Israel, existia um templo e brilhava sobre o templo uma chama, uma luz, uma nuvem que iluminava todo o arraial. Quando Jesus Cristo morre, a mesma coisa acontece com os discípulos, só que individualmente em cada um deles uma chama, uma língua como de fogo apareceu sobre cada um deles. Ou seja, a partir de agora, o templo não é mais um local onde Deus habita, mas um local onde se encontram aqueles em quem Deus habita. Então, Deus, ele quer habitar em você. Ele quer que você se santifique a ponto de dizer assim, Cristo habita em mim. Diariamente, onde eu vou, eu tenho consciência da presença de Cristo em mim e eu levo Cristo para as pessoas que estão ao meu redor. Quando nós tivermos consciência disso, de que onde nós estamos na presença de Deus, na presença do Deus Altíssimo, Santo, nós vamos pensar mais sobre aquilo que falamos, sobre a maneira como procedemos, sobre as nossas ações todos os dias. Então, nós precisamos
pensar sobre isso, que nós somos pedras vivas, nós somos santuários vivos por onde quer que passarmos. Nós somos a presença de Deus para aqueles que vivem em escuridão. Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida para que você possa ser um testemunho vivo daquilo que Cristo tem feito na sua vida, para que você possa compartilhar com outros a salvação que um dia você recebeu em Cristo. Eu termino aqui a minha participação e agora você fica com o Lúcio e com as perguntas de sexta-feira, as perguntas para a nossa consideração. Um abraço e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Obrigado aí por suas palavras. Eu sou fã desse cara, sou fã também do Alexandre. Valeu, Alexandre. Que Deus continue te animando a trazer esses comentários, do seu jeitinho aí, com a base, com o que o Espírito Santo ilumina. Valeu mesmo, pessoal. E agora, então, pessoal, nós seguimos aqui para a última parte desse vídeo, da lição, onde nós temos aqui as perguntas para consideração, para quem tem um manualzinho aqui, quem não tem, sempre procure esse manualzinho aí na cpb.com.br. Vamos lá, a primeira pergunta, pessoal. Que princípios vemos em Efésios 2, do 11 ao 22, que a gente estudou hoje, referentes aos relacionamentos étnicos? Que princípio, pessoal? O que eu posso aqui colocar nessas considerações é o princípio da igualdade. Igualdade. Somos todos iguais, mas tem mais coisa para comentar depois na terceira pergunta. E aí, qual é a abordagem distinta e centrada em Cristo a respeito de como membros de um grupo étnico devem se relacionar com membros de outro grupo étnico? Bom, nós aprendemos nessa lição que quando Cristo conclui a sua obra aqui nessa terra, até é o verso áureo, fez um só povo, não há distinção diante de Cristo para nenhum grupo étnico, para nenhuma questão de cor de pele, para culturas. Jesus fez uma obra completa para todos. E até teve um comentário que eu li agora, falando que como Deus é maravilhoso, que mesmo nós tendo tanta iniquidade em nós, Deus nos amou de tal maneira e que Ele nos ama. Se você buscar o Senhor diariamente, você vai sentir a presença dele. Então isso é uma questão, não é só você buscar. Infelizmente o mundo não está interessado muito nisso. O mundo tem outros valores, outros princípios. Fala-se muito sobre igualdade hoje, mas uma igualdade de uma forma tão distorcida. E você vê que muitos arautos dessa verdade, no seu interior, eles não carregam. E até na sua fala, eu vejo assim, até no meu trabalho, eu falo assim, você tem essa fala como princípio ou como oportunismo? Porque muitas vezes você usa dessas falas só porque é oportuno, porque vai lhe trazer algum status, é o crédito social, que já foi tratado aqui no canal Entre Linhas em outras lições, ou é um princípio seu, sabe? É importante. E uma coisa que eu estava na preparação assim, do tema, assim como nós somos feitos cristãos, somos evangelizados, eu acho que quando você tem esses preconceitos étnicos, é porque você passou por uma evangelização também, se eu posso assim dizer, entre aspas, uma evangelização. Porque eu vejo que na minha família, meus pais são muito simples, sem cultura muitas vezes, iletrados muitas vezes, mas nunca a conversa em casa, nem meus pais, minha tia, assim, onde eu criei no meu núcleo familiar, nunca eu ouvi uma distinção, um comentário, a questão assim sobre a cor da pessoa, sobre a raça da pessoa. E aí, por eu ter crescido nesse ambiente, eu vejo meus irmãos também, por terem crescido no mesmo ambiente, a gente não... Sabe quando você não liga, por exemplo, eu sempre tive um monte de amigos na infância. E eles eram meus amigos, simplesmente amigos. E hoje quando você cresce, e daí sai, seu mundo cresce, aí você começa a ver, nossa, eu tinha amigo japonês, amigo africano, amigo assim de todas as... E naquele momento, os meus olhos, não enxergava isso. Por quê? Porque eu não fui evangelizado a enxergar isso. Fui evangelizado a ver pessoas. Então assim,
às vezes, não tenho aqui material, né, científico, né, para embasar, é uma opinião, uma consideração, mas eu vejo assim, muitas coisas são ensinadas, transmitidas para as crianças no próprio seio familiar. Então, quando você tem uma família que tem essas distinções étnicas, provavelmente as crianças vão ser treinadas a olhar para as pessoas e distinguir a etnia dela. Uma coisa que eu não fui treinado, só assim, é amigo, né? Não tinha essa distinção. Então, assim, Jesus agora vem e une, né? E é interessante porque se você estudar a história do povo de Israel, em todo momento lá no Velho Testamento, você vê Deus falando que vocês vão ser luzes para as nações vizinhas. Só que eles não preferiram se fechar, né? E olha a história do muro, né? Que a gente aprendeu no sábado, que legal. Mas vamos lá, vamos avançar, senão minha parte fica maior do que a dos meninos. Mas vai lá, pergunta 2. Tendo em vista o plano de Deus para o futuro da humanidade, lá em Efésios 1, 9, 10, 2, do 11 ao 22, é importante que a igreja trate das suas questões internas e conflitos entre raças? Com certeza é importante. Só que você tem que tratar iluminado pelo Espírito Santo. Porque conforme você trata, você evidencia isso. Que é o que eu vejo muitas vezes, a pessoa talvez não tenha, né, a sabedoria, e ao tentar ajudar muitas vezes, ele acaba evidenciando, ele acaba ainda aumentando a relevância de uma diferença, sendo que as pessoas nem levavam muito em consideração essa diferença, mas por você ficar lá falando, trazendo, as pessoas, nossa, como diferentes nós somos. E ao contrário, nós somos iguais. Tá? E aí a última pergunta: que problemas entre grupos étnicos existem em sua comunidade? Essa é uma pergunta interessante, né? Como que andam os muros dentro da sua igreja? Dentro da igreja, separando. Por exemplo, não sei, né? Vou colocar aqui no ar, né? Por exemplo, eu sempre falo assim, tem os adventistas de pedigree, né? Que é filho de pastor, é filho de adventista, né? E tem aqueles adventistas que não são de pedigree, né? Que são aqueles que se batizaram, conheceram a mensagem. Será que há essa distinção, irmãos, dentro da sua igreja? Ou são todos iguais perante Cristo? Ou tem um muro assim, né? Os com pedigree para cá, os não sem pedigree para cá. Eita, irmãos, tem que tomar cuidado. Graças a Deus na minha igreja aqui, que eu veja também não, mas... Sua igreja pode desempenhar um papel positivo em efetivar a obra unificadora que Cristo já realizou na cruz? Com certeza, sim, a nossa igreja, na verdade, tem que desempenhar esse papel, né? De não evidenciar, de não ficar alimentando essas diferenças. De uma maneira prática, até tem aqui na próxima, né? Como você pode participar disso? Tá? Uma maneira prática, irmãos, e você pode chegar para o ancião da sua igreja, porque eu sempre ouço uns toques que os irmãos dão para os anciãos, e isso é muito importante, porque às vezes a gente fica na nossa bolha, nos nossos costumes, e a gente nem enxerga, né, essas coisas. Mas, por exemplo, você pode chegar para o ancião da sua igreja e falar assim: irmãos, a gente tem tanta gente que prega aqui na igreja, você já percebeu que são sempre os mesmos que pregam? A gente tem japonês, africano, coreano, ucraniano, americano que visita a nossa igreja. Não seria interessante, se eles pregam, né, e estão aptos a pregar, por que eles não fazem parte da escala de pregação? Né? A gente enfrenta esse desafio aqui na nossa igreja simplesmente com gênero, homem e mulher. Né? Que às vezes a gente fala assim, poxa, só tem homem pregando na igreja, né? A gente fala, opa, espera aí. Tanto abrindo parênteses aqui, irmãos, vê se vocês copiam, né? O ancião veio falar comigo, eu sou ancião aqui na igreja, a gente estava conversando, e eles falaram o seguinte: Lúcio, vamos fazer, já que é outubro rosa, outubro só mulher vai pregar na igreja. Eu, nossa, ideia boa. Daí eu já acrescentei, falei assim, novembro azul só homem vai pregar. Né? E depois os outros meses a gente tenta sempre manter um equilíbrio, né? Tentamos manter, né? Mas a gente falha muitas vezes. Então assim, como você pode participar disso? Eu acho que a gente pode alimentar as crianças. O futuro da nossa sociedade, do nosso formigueirinho, que eu sempre falo formigueiro, é cuidar das formiguinhas. Trate das formiguinhas. Trate, sabe, não ensine elas a distinguir raça. Simplesmente fala assim, ó, não, são todos iguais. Tem cor, essas coisas, mas que elas vejam, que seja natural para elas,
sabe? Se relacionar com todas as etnias, se relacionar com todas as pessoas que aceitam o Evangelho, para que elas não sejam criadoras, construtoras de barreiras. Ao contrário, né? Sejam demolidoras dessas barreiras, tá? Que a gente possa educar. E se você vê que na sua igreja tem algumas questões assim, que você possa, né? Agora na lição, né? Que você possa falar assim por irmão, você estudou a lição 5, estuda lá, dá um toque, né? Falar pro irmão, né? Você vê que o irmão tem um certo problema com isso, que eu conheço algumas pessoas, não aqui da igreja, mas que tem problema, sabe? Com questões étnicas e tudo mais. Daí você fala, irmão, você estudou a lição 5? Ele vai entender o recado. Beleza, pessoal? Bom, é isso aí então, as perguntas para consideração. Espero que eu possa ter ajudado um pouquinho também para quem está ouvindo ou assistindo aqui o nosso material, beleza? Vamos encerrar então essa lição, assim como nós começamos, com uma oração. Oremos. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor coloca dentro do nosso coração, da nossa mente, essa visão de que todos nós somos iguais. Mas nos ajude, Senhor. Não é natural para nós. Isso vem de Ti, isso vem da Tua Palavra, vem do Seu Santo Espírito habitando em nós. Nos ajude a não distinguir as pessoas, nem por sexo, nem por raça, nem por posição social. Que nós não sejamos construtores de muros, ó Pai, dentro da igreja, nem fora dessa igreja, mas que nós possamos ser demolidores desses muros que possam existir aí em nossas comunidades, Senhor. Nos ajude a aceitar a todos, a tratar todos, ó Pai, com educação, com decência e com respeito, até no nosso trabalho. Coloque isso dentro do nosso coração, que não seja algo artificial, Pai, que seja algo muito natural, porque o Seu Espírito vai habitando e transformando nós de dentro para fora. Por favor, Senhor, que essas palavras, que essa lição, né, seja transformada em ação em nossas vidas. É o meu pedido e com certeza é o pedido de todos que estão acompanhando essa oração nesse momento. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Bom, pessoal, então terminamos aqui já o 5º vídeo e nos vemos agora já no 6º vídeo, onde nós vamos estudar o mistério do Evangelho. O que nós temos sobre esse mistério? Beleza, pessoal? Fiquem em paz, se cuidem. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau. Ai, que dor.